O outro detalhe é o seguinte: sempre que você estiver lendo, ou que vocês estiverem lendo as Escrituras, a nossa procura é por uma pessoa, a nossa procura é por Cristo. Pode estar lendo o Novo Testamento ou o Antigo. Qualquer livro das Escrituras Sagradas, a sua procura sempre deve ser por Cristo Jesus. E aí, quando nós prosseguirmos nessa leitura, nós continuamos procurando por Cristo, até que possamos vê-lo e encontrá-lo. Porque esse é o objetivo final das Escrituras Sagradas em nosso coração e em nossa mente. Não é tornarmos acadêmicos ou filósofos ou simplesmente teólogos de escritório ou de gabinete. Mas a leitura das Escrituras, elas fazem com que a nossa percepção, o nosso coração e a nossa mente seja totalmente dominado pela pessoa do Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, que o objetivo das Escrituras é nos tornar perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós lemos as Escrituras procurando Cristo, e quando nós enxergamos Cristo, olhamos para o seu modelo e desejamos viver a missão a partir do modelo de amor, de graça, de misericórdia e de cuidado, que é o modelo do Cristo Jesus. Bom, então a nossa leitura não é uma leitura acadêmica, não é uma leitura filosófica, não é uma leitura simplesmente histórico-crítica, mas é uma leitura que enxerga, sim, a sobrenaturalidade. Mas, além dessa sobrenaturalidade, a gente percebe que o texto foi escrito por pessoas. Cada escritor tem as suas subjetividades, cada escritor tem as suas percepções, cada escritor tem as suas maneiras de comunicar. Não tem como você ler os textos dos Salmos de Davi ou os Provérbios de Salomão com a mesma maneira com que você olha o Apocalipse do João, porque são gêneros literários completamente diferentes. Então, o nosso equilíbrio, como o próprio John Stott diz, que o cristianismo precisa ser equilibrado e crer também é pensar, nós precisamos perceber os caminhos da racionalidade humana, dos pressupostos históricos humanos, e caminhar também nos paradoxos da metafísica e da sobrenaturalidade. Porque o que a Bíblia é? A Bíblia não é um livro de ciência, não é apenas um livro de literatura, não é um livro de filosofia, não é um livro de geografia. A Bíblia, ela tem uma ideia pedagógica central. E a ideia pedagógica central é falar sobre a redenção de todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Então, Deus não está preocupado em contar as histórias do dinossauro, não está preocupado em responder o problema do mal. Isso são argumentações e subjetividade dos filósofos. Mas a preocupação do texto sagrado é uma preocupação com a redenção. Como Deus ele redimiu todas as coisas em Cristo Jesus. E aí, o livro de Paulo aos Colossenses, ele é um bom resumo das Escrituras Sagradas. Como Deus ele resolve todas as carências que foram geradas no Éden a partir da redenção em todas as coisas por meio do sacrifício da ressurreição de Cristo Jesus. Então, para a gente perceber esses caminhos, precisamos lembrar que é um livro divino, mas também é um livro humano. É um livro que carece de ferramentas humanas, mas só quem verdadeiramente pode abrir os nossos olhos, como diz o salmista no Salmo 119, é o Espírito de Deus. Se o Espírito não revelar, a letra mata, como diz o apóstolo Paulo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós lemos a Bíblia com os nossos joelhos dobrados, com o nosso coração em temor e tremor e com a nossa mente cativa ao Espírito, porque só Ele pode revelar as Escrituras.